Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Demac e esse é o canal Demac Artesanato. Na aula de hoje eu vou ensinar mais uma peça da nossa coleção. Vou ensinar vocês a fazer esse sapatinho, esse vestidinho. E a bonequinha que vai usar essa linda roupinha e esse lindo sapatinho, que também vem com um chapéuzinho, que é um acessório feito de material reciclado. Então, seja muito bem-vindo, você que não perde um vídeo, você que está aqui pela primeira vez, e vamos para a aula prática. Então, pessoal, iniciando a nossa boneca, nós vamos começar pelo corpo. Eu tenho aqui um pedaço de tecido 100% algodão, é um tricoline, que eu chamo de pele de boneca, pelo nome que eu compro ele. Esse pedaço tem 64 centímetros, então eu dobrei ele ao meio, e a altura dele é 35 centímetros. Então, 35 por 64, dobra esse pedaço para ficar duplo, e vamos riscar o molde da boneca aqui nesse pedaço. Riscar as pernas 2 vezes, os braços 2 vezes, o corpo eu vou riscar uma, cabeça uma vez, e essa aqui que é a sola do pé, eu também vou riscar uma vez só. Como eu preciso só de 2 solas, o tecido tá duplo, vai sair 2 solas do pé aqui. A cabeça, vou medir 3,5 cm da base para cima, e aqui no meio eu vou fazer um risquinho de 4 centímetros. Que vai ser a marcação que eu vou abrir depois para desvirar e encher essa cabeça. Ela não vai ter abertura dos lados, toda costuradinha aqui na volta. O corpo também, ele é todo costurado no risco, deixando aberto apenas essa parte aqui do pescoço. Os braços tem uma marcação aqui nas laterais, onde a gente vai deixar aberto para desvirar e encher. As pernas vou deixar aberto aqui embaixo, que vai ser essa parte que a gente vai costurar depois a sola do pé. E vamos deixar aberto aqui nessa marcação, que vai ser onde nós vamos desvirar e encher depois de costurar a sola do pé. Então, vamos para a máquina, costurar tudo isso aqui, com exceção da sola. A sola, eu recorto ela no risco. Pronto, agora com todas as nossas peças já recortadas, vamos desvirar, encher todas essas peças. Eu não vou mostrar o processo de enchimento na gravação desse vídeo, mas vou deixar um link na descrição. Para quem tiver alguma dúvida, pode ir direto para aquele vídeo que ensina como encher uma boneca igual a esse modelo aqui. Para quem está chegando agora no canal, pessoal, eu aconselho a assistir os outros vídeos, as outras aulas, porque tem bastante coisas interessantes. Pronto, já desvirei a maioria das peças. As pernas, a gente desvira depois de costurar a sola. Observação que nós temos que cuidar. A sola, ela tem um ladinho mais volteado que fica para dentro das pernas da boneca. Então, nós vamos fazer esse parzinho assim. Então, vamos cuidar para fazer o par de pernas. Vou frisar o meio e colocar esse friso alinhado na costura. Vou colocar um alfinete aqui e o outro alfinete na parte de trás. Vou alinhar o friso ali com a costura e colocar um alfinetinho. Para quem não tem tanta habilidade em costurar esse tipo de coisa na máquina, eu aconselho que faça um alinhavo à mão. Faça um pontinho alinhavado todinho à mão, porque ele se encaixa perfeitamente, pessoal. No início parece que não vai dar, mas se encaixa direitinho. Então, quem não tem muita habilidade, faz um alinhavo e depois passa essa costura na máquina. Então, feito isso, vamos estar com o parzinho de pernas que eu já vou trazer e mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, desvirei. Já fiz aqui o parzinho, ó, tá um pouco amassadinho por causa do desvirar. Agora, nós vamos encher todas as peças separadamente, que a gente só vai montar ela depois que tudo tiver cheinho. Importante, pessoal, encham bem esses cantinhos aqui das formas, que tem uma forminha aqui, uma entradinha pra gente alinhar aqui os braços, pra deixar ele bem encaixado, e aqui pra alinhar as pernas. Então, encham bem esses cantinhos
E o pescoço também bem firme para sustentar a cabeça. Pernas bem firmes também, porque como essa boneca é uma boneca que fica em pé, ela não pode ter uma perna muito mole. Então, vamos encher. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como que eu fecho essa abertura aqui da perninha da boneca. E a mesma a gente vai usar para fechar os braços. A cabeça é a qualquer ponto, porque depois a gente vai colar no pescoço e ainda vai colar um acabamento aqui por cima de tecido. Então, coloca a agulha por dentro para deixar o arremate dentro da perna da boneca. Linha reta para o outro lado. E naquele pontinho ali vai ser onde a gente vai colocar a agulha e sair por fora mesmo. Volta reta para o outro lado. E assim nós vamos fazendo esse mesmo processo até chegar no final. Vocês podem observar que os pontinhos estão retos, ó, reto para cá, depois reto para lá. Quando a gente puxa, é que esse fiozinho se esconde e deixa uma costura mais discreta. Não fica uma perfeição, de que não aparece que foi costurado, mas não fica uma costura grosseira, uma costura mal acabada. Chegando aqui no final, vou fazer um nó discreto, vou colocar a linha para dentro da perna, sair numa desses pontinhos aqui e deixar o corte do fio dentro da perna, pra não deixar nenhum acabamento de fio aqui. É isso aí, pessoal. Agora vamos montar. Todas as peças já estão cheias, então agora nós vamos montar começando pelas pernas, depois braços, por último a cabeça. Para costurar as pernas, eu vou usar essa linha de crochê e uma agulha mais grossa. Essa agulha minha tem 12 centímetros e já tem uma entrada maior ali atrás. Pronto, consegui passar. Às vezes até precisa umedecer um pouquinho ali a ponta, para ficar bem achatadinha. Já vou colocar um fio que dê para colocar as pernas e os braços no corpo da boneca. Essa colocação aqui, para quem já acompanha o canal, também não é segredo. Cuidando que para dentro vai ficar a parte volteadinha dos pés da boneca. Então, esse é desse lado. Coloco ali a linha, deixo um pedaço aqui para poder amarrar. Vou acertar aqui. Coloco por fora essas pernas que deixam a boneca em pé, a gente tem que colocar por fora a linha, porque senão não fica bem fixada. Eu vou sair bem no meinho aqui desse espaço, pro lado da frente, né, lado da frente da costura. Outra perna. Ó, ela encaixa bem certinho aqui nessa abertura que a gente deixou. Abertura não, na verdade é uma voltinha pro encaixe, né, uma marcação de encaixe. Agora a gente vai colocar aqui pela parte de trás da costura. Saímos ali do outro lado. Vamos amarrar bem forte. Essa linha é bem forte, então não precisa ficar preocupado que vai arrebentar, porque não vai. Vamos puxar bem. E dar um nó. Nó cego. Outro nó cego. Agora essa parte aqui. Vou cortar e deixar esse acabamentinho aqui embaixo da perna dela. E essa outra parte eu vou colocar pra dentro. E vou cortar aqui pra deixar sobra dentro do corpo da boneca. Pronto. Agora aqui, ó, depois de cheio, vocês conseguem visualizar essas voltinhas aqui que a gente vai encaixar o braço. E o bom é que fica já esses biquinhos aqui, que a gente sabe que aqui é o ombro dela. Então, ó, ali é a marcação do braço. Então, pego a minha linha, vou dar um nozinho ali pra não perder ela lá pra dentro, pra caso escape. O braço, nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar só pela parte de dentro, não vamos ultrapassar aqui pra fora, porque não há necessidade, né? Esse braço vai ficar bem firme, sem precisar que a linha saia por fora. Agora, vamos acertar ali, ó, na voltinha do ombro e lançar lá pro outro lado a nossa agulha, saindo pelo lado de frente da costura. E vamos colocar o outro braço. Acerta ali, pra gente saber a altura que vai colocar a agulha. Aqui. Voltamos aqui pela parte de trás. Esses barulhos, não sei se dá pra escutar na gravação do vídeo, mas tem muito vento aqui. Hoje tá um dia de muito vento.
Então é roupa batendo na janela, é árvore, tem realmente muito vento. Vai vir muita chuva hoje aqui para o Rio Grande do Sul. Então nós estamos esperando. Apertamos. E fazemos aquele processo. Tá? Ficou aqui. Pronto. Arrumamos bem aqui o enchimento. Pronto. O bracinho ficou articulado. Agora vamos colocar lá pro lado da cabeça, porque eu vou usar esse mesmo fio para costurar a cabeça depois. Pronto, deixar ele aqui. Vou colocar um pinguinho de cola aqui para acertar a cabeça. Colocamos um pouquinho de cola só para firmar a cabeça. Então, agora colocamos a ponta do pescoço bem ali na linha que a gente fechou a abertura. Agora com a cola fria, eu vou usar essa mesma linha que eu já estava usando nos braços e vou fixar essa cabeça aqui. Essa cabeça já tá bem colada. E aqui, como nós não temos nem um pouco de peso para essa cabeça sustentar, mais é o cabelo e o chapéuzinho de flor, não precisa de muitos pontos. Então, ela já tá bem fixada aqui. Vou fazer aqueles pontinhos básicos que eu sempre faço aqui embaixo do queixo. Os pontinhos igual aquele que eu fiz para fechar, né? Reto para cima e reto para baixo depois. Quando puxar, fica escondido ali o ponto. Então, agora vamos puxar. Ali, costuradinho, sem linha aparecendo. Então, vou arrematar aqui pra cima. Pronto. E vou deixar esse resto de fio dentro da cabeça da boneca. Pronto, já tá todo costurado, pernas e braços fixados. Ainda deixei a cola ligada, tá? Não desliguei. E já cortei um pedacinho que a gente vai colocar aqui pra tapar as linhas, né, de costura aqui, o acabamento. Esse tecidinho aqui da própria pele da boneca, pra disfarçar, né? Fazer um acabamento aqui. Agora que nós terminamos de confeccionar o corpo da boneca, vamos colocar cabelo nela e depois pintar o rostinho. Pro cabelo, eu vou usar uma régua de papelão. Essa aqui já tá bem batidinha, porque eu uso bastante. Vão ser 2 mechas de cabelo. Uma que vai cobrir a parte da frente da cabeça e outra que vai cobrir a parte das costas. Para a parte da frente, nós vamos dar 30 voltas com uma lã lisa, tudo uma em cima da outra, assim. Não precisa ser ao comprido, porque ela não vai ser costurada, vai ser amarrado aqui. Terminada, a gente corta aqui no mesmo ponta que a gente começou a enrolar. Pegar um fio da própria lã e amarrar bem aqui no meio. Aperta bem e dá um nó cego. E para a parte das costas, nós vamos dar 60 voltas com essa mesma lã e fazer esse mesmo processo, amarrar aqui no meio. Prontinho, já enrolei mais uma mecha de 60 voltas. Amarramos o meio. Prontinho, com as 2 mechas feitas, eu vou pegar a mecha que vai na frente, vou separar 4 fios. Eu quero fazer esse efeito no cabelo dela, como se ela tivesse cachos aqui na frente. Vou fazer esses cachos dos 2 lados. Eu vou pegar e separar 4 fios e vou enrolar num palito de churrasco. Se você umedecer a mão e molhar levemente esses fios aqui, fica mais fácil de formar esses cachos. Aí eu vou fazer assim com a chapinha. Não tem chapinha, pode ser ferro de passar também. Isso aqui dá pra fazer até depois que colocar na boneca. Tô fazendo assim que fica mais fácil pra mostrar na gravação do vídeo. Mas aquela ali que eu mostrei pra vocês, eu fiz na própria boneca quando o cabelo já tava colado. Prontinho. Depois eu só puxo aqui e o cabelo já vai ficar em formato de cacho. Eu vou fazer 2 cachos de cada lado. Vou repetir o processo aqui pra vocês verem de novo. 4 fios, enrola no palitinho de madeira. Se vocês tiverem aqueles palitos de algodão doce, aquele mais grosso, fica um cacho mais aberto também. Depois disso, eu rolo o fio.
Aí, só vou apertando aqui com a chapinha. Desenrolou aqui pra cima. Vou botar ali. Há quem diga que dá pra fazer com secador de cabelo também, que é só umedecer e secar com secador de cabelo. Eu ainda não tentei fazer, mas quando eu fizer, eu aviso vocês se dá certo. Ou vocês podem tentar aí também, né, fazer essa nova experiência. Prontinho, aqui os cachos. Agora eu vou fazer na outra ponta. Agora que nós já fizemos as duas mechas, nós vamos colar na cabeça dela. Primeiramente, essa aqui que a gente fez os detalhes, que é a mecha da frente. Vou colocar a cola bem aqui na costura da cabeça. Vou colocar bem no meio. Todas as partes do cabelo já estão coladas. Agora, nós podemos fazer o rostinho dela. Primeiramente, eu vou dar uma rosadinha aqui nas bochechas dela. Para fazer os olhos, eu uso essa régua aqui. Quem acompanha o canal já sabe, essa régua, ela é nesse formato. Confesso que esse aqui raramente eu uso, né? E a minha quebrou de tanto eu ficar pressionando, né, pra usar, e eu fiquei com esse pedacinho aqui. Eu centralizo com essa mesma régua o meio do rostinho da boneca, por isso que eu gosto de colocar o cabelo antes, porque daí eu centralizo os olhos, a boca bem aqui no meio, tirando já o desenho de onde fica o cabelo da boneca. Então, eu centralizo ali o número do meio da régua e conto 1,5 centímetro para cada lado. Daí, nesses pontinhos, eu vou fazer o olho da boneca. Para essa boneca aqui, eu vou usar esse olho médio. Coloco bem no finalzinho, onde termina a minha marcação. Depois eu tenho cuidado, antes de fazer o outro desenho do olho, se tá alinhado. Precisa sempre ter muito cuidado, porque senão vai ficar com os olhos disparelhos, um pra cima, um pra baixo. Então, eu acredito que aqui tá retinho. Vou colocar o outro olho aqui. Assim fica melhor pra mim. Depois dos olhos feitos, já vou fazer aqui as sobrancelhas dela. Vou pintar com tinta preta e branca. Caneta que eu uso para os desenhos do rosto é caneta Micron, a prova d'água. Agora, a boca, eu uso um botão de jaleco para esse tamanho de boca. Conforme o tamanho da boneca, eu diminuo ou aumento o tamanho do botão. Colo com cola quente num palito de churrasco, que isso ajuda a firmar exatamente na posição que a gente quer que fique e fazer o desenho com a caneta. Depois eu dou uma reforçadinha, caso eu precise. Depois de feito o desenho dos olhos e da boca, eu vou pegar a linha central entre os dois olhos e que pegue aqui bem o meio da boca e vou fazer o narizinho aqui no meio. Um pouco abaixo dos olhos, né, e acima da cabeça, acima da boca. Vai ficar nessa linha aqui. Faz umas sardinhas, quem quiser. Agora vamos pintar os olhos. Pintura do olho. Tinta para tecido. Eu uso um pincel língua de gato. Tinta bem espalhada, e ainda antes da tinta secar, eu vou pegar um pincel fininho. Vou pegar daqui até aqui. E fazer uma espécie de ganchinho. Pronto, a gente faz um risquinho ali, um fiozinho com a tinta branca.
e dar uma esfumaçada aqui no finalzinho do olho. Vocês podem ver que no início e no final aqui desse ganchinho que eu fiz um pinguinho de tinta branca com o próprio pincel, mas vocês podem usar uma pontinha de agulha, né, um cabo de agulha, para fazer aquela bolinha. Agora eu vou pegar um outro pincel que eu tenho, a parte de trás do cabo, que fica uma ponta bem redondinha, e vou fazer pinguinho do olho aqui. Pronto, repetimos o processo no outro. Agora, com o rostinho já pintado, vamos deixar ela reservada, secando a pintura. E vamos fazer o chapéu dela. Para fazer o chapéu dela, eu vou cortar a parte de cima de uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Vou pegar uma caneta permanente, vou pegar uma pétala, que é o molde desse chapéu, e vou ir desenhando em toda a volta para ficar arredondado. Eu encosto a pétala aqui no gargalo e vou arredondando toda a volta. Ao total vai dar 5 voltinhas, se eu for colocando a pétala uma vez do lado da outra, vai dar 5 voltinhas. Depois disso, eu vou recortar. Vou recortando todas as partes redondas. Depois de fazer já todas as partes arredondadas da pétala, a gente vai pegar em cada cavidade dessa aqui da voltinha e vai fazer um corte pra cima. E depois nós vamos encaixar uma pétala de tecido aqui nesses cortes. Para quem não gosta de deixar as marcas, ou se vai usar um tecido muito clarinho, transparente, pode passar um paninho com um pouquinho de álcool em gel, mesmo que tira essas manchas aqui da caneta. Se ficar essas pontinhas aqui, é só dar uma arredondada. Vamos virar essas partes para cima. E tentar deixar ela um pouco com o formato de flor mais aberto. Então, depois de devidamente recortada as pétalas, esse aqui é o formato da garrafa. Para ela ficar assim abertinha, eu fiquei virando essas pétalas e dobrando para cima. Deixei elas permanecer um tempo assim, porque senão ele fica muito fechadinho e aí não faz o formato de chapéu para a cabeça da boneca. Depois que ele tiver nesse formato, essa tampa a gente vai deixar, tá? Porque depois a gente vai fazer um miolo que vai cobrir essa tampa. Vai fazer um miolo deste tamanho, tem que ser grande, porque ele vai ter que pegar toda essa borda aqui, tá? Mas vamos para a parte da pétala. Esse molde, que é o mesmo que a gente usou para fazer as voltinhas em toda a garrafa, fazer aqueles arredondados para ser as pétalas, é a mesma que a gente vai usar para fazer o revestimento. Tricoline duplo. Atrás eu coloquei um pedaço de algodão cru para dar mais firmeza, deixar essa pétala mais firmezinha. Vamos riscar 5 pétalas, costurar no risco. Depois a gente desvira. Na hora de encaixar, a gente vai dobrar. A parte firmezinha fica para cima, né? Esse lado aqui que tá com um revestimento de tecido. A gente dobra um pouquinho a pétala, para que ela possa entrar naquela parte mais estreita. Pronto, faz ir até o final. Faz isso, vamos recortar e desvirar e fazer isso com todas as 5 pétalas. Depois de colocadas todas as pétalas, nós vamos costurar elas. Vou colocar aqui na primeira pétala o nó lá pra dentro e vai fazendo um alinhavo na volta, só nessa parte de cima, parte de baixo. Depois a gente arruma por baixo. Vou fazendo um alinhavo na volta aqui do gargalo da garrafa. Depois a gente puxa bem para unir e esconder esse acabamento das pétalas junto àquele gargalo ali. Então, agora que eu já fiz o alinhavo em toda a volta, vou juntar uma pétala com a outra aqui na última que eu terminei e puxar bem esse alinhavo.
Vou fazer esse acabamento e todo ali pra baixo. Usar uma linha bem firme, pessoal, para não arrebentar quando você estiver puxando uma linha forte. Eu tô usando uma linha de nylon aqui. Eu vou dar um arremate. E vou ir fazendo pontos e puxando para garantir que todo esse acabamento fique bem juntinho. E nós vamos esconder ele depois, vamos cobrir essas beiradinhas aqui das folhas com aquele miolo que a gente vai fazer, com esse miolo aqui. Prontinho aqui por fora, aqui por dentro depois a gente cola ou um tecido, faz um círculozinho do próprio tecido da flor, desse cor de rosa, ou pode colar um EVA também. Agora, na parte de cima, nós vamos fazer esse miolo aqui. Vamos alinhavar toda a volta. Depois de alinhavado, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. E vamos encaixar esse miolo aqui. Vou dar um arrematezinho ali. Vamos colocar esse enchimento bem pra dentro. Vou até colocar um pouquinho mais pra ajudar a deixar ele mais arredondadinho. Pronto, vocês vão testando. À medida que vocês forem colocando enchimento, só não dá pra colocar demais, porque a gente precisa de espaço nesse tecido para que ele cubra essa tampa aqui. Agora puxamos. Empurra bem para baixo as extremidades aqui, porque ele tem que encaixar ali no gargalo, aonde já está a costura das pétalas. Vou sair um pouco de enchimento, vou empurrar de volta ali, vou dar uma volta, vou dar um arremate aqui. Agora que nós vamos começar a puxar esses pequenas dobras, para nós irmos modelando aqui esse miolo. A cada alinhavo que eu vou fazendo, eu vou dando uma puxadinha a mais, para deixar meu miolo com o melhor aspecto possível. Não vai ficar perfeito, pessoal, não vai ficar que nem uma bolinha redondinha ali de miolo de fuxico, porque ele tem muita coisa para cobrir ali embaixo, então ele vai ficar um pouco com os frisinhos aqui, assim como as pétalas, né, que elas têm que ser largas no início aqui, para poder entrar no desenho, aqui no recorte que a gente fez da garrafa. Mas depois elas ficam franzidinhas assim, mas não tem problema, isso não é um defeito. É só que não vai ficar bem esticadinho, nem o miolo e nem as pétalas. Agora, arremata e vamos fazer o acabamento para cobrir essas costuras aqui. Antes da gente fazer o acabamento aqui nessa parte, eu vou dar alguns pontinhos na parte de dentro, para deixar essa flor um pouquinho mais fechada, para fazer esse ar aqui de chapéu. Depois nós vamos fazer esses acabamentos que vocês estão vendo, com uma fitinha para amarrar, e esses viés aqui para tampar as costuras. Aqui, ó, para fechar essas pétalas, eu vou colocar a agulha por dentro, vou deixar o nozinho ali. É mais ou menos uns 2 centímetros, vou até virar para trás aqui para ficar mais fácil de costurar essas beiradinhas aqui. É 2 centímetros, daqui pra cá, aqui já tá fechadinho. Dou uns 3 pontinhos aqui. Não precisa ser ponto invisível, pode ser esse pontinho mesmo. Dou 3 pontinhos aqui, faço um arremate. Coloco a agulha ali pra dentro, pra deixar a linha pra lá. Depois de pronto, já colocamos aqui a bolinha de cima do chapéu. Eu vou pegar 60 centímetros de fita de cetim, uma cor que combine com o chapéu que eu tô fazendo. E vou colocar, vou separar 2 pétalas e vou colocar nessas extremidades. Vai ser uma nesse meio e a outra nesse meio. Vamos medir bem o meio da fita. Posicionar o meio aqui nessa parte central. Colocar um pouquinho de cola. O avesso aqui, né, direito fica pra fora. Agora, nós vamos colocar um pedacinho de viés, na cor também que combine com a flor que a gente tá fazendo, né? Uma cor neutra. Vou dobrar a primeira beiradinha,
colar. Boto cola aqui. Vou colar esse pedacinho de viés em cima e botar esse pedacinho que sobra lá pra dentro. Até pra cortar aqui, ó. Nós não precisamos ficar com ela emendada. Vou fazer isso em todas essas pontinhas aqui. Prontinho, colei em todos os acabamentos aqui. Agora, vou colocar um miolinho de tecido, do mesmo tecido da flor. Aí, esse aqui eu só fiz um círculo, cortei aqui, desvirei, botei um forrinho de TNT pra ficar mais firme. Agora, eu vou colar pra tampar aquele acabamento ali. Essa etapa tá pronta. Vamos fazer o acabamento pro lado de fora. Essa costura aqui, eu vou cobrir ela com um pedacinho de fita verde. Fiz uma folhinha também, que eu vou colar aqui. Deixar ela aparecendo pro lado da frente. Deixa eu dar uma leve franzida nela aqui com a cola mesmo. Só bota um pouquinho de cola e faz umas dobrinhas. O chapéu já está prontinho, já fiz aqui os acabamentos. Aí a gente vai colocar na cabeça dela, deixando as duas partes aqui pra frente, as duas pétalas pra frente, as três pra trás. E essa fitinha aqui a gente amarra embaixo do queixo. Prontinho, o chapéu colocado. A roupa, nós vamos começar pela parte mais fácil. A calçola. Tecido duplo, risca uma vez. Vamos recortar e costurar. O molde vai assim pra vocês, tá, pessoal? Mas aí vocês não sabem que espelhar, risca desse lado, depois vira, risca pro outro lado. Ou pode já espelhar e fazer um molde inteiro nesse desenho aqui, só colocar e riscar. Então, vamos costurar. Primeiramente, eu costuro aqui os dois ganchos. Depois, eu dobro essa beiradinha aqui pra dentro. E costuro um elástico de uma ponta a outra, puxando levemente para deixar essa perninha franzida. Prontinho, já fechei os ganchos, coloquei o elástico na bainha e fechei as entrepernas. Último acabamento da calçola, bem aqui nessa costurinha, eu dobro 1 centímetro para dentro e começo costurando o elástico aqui por dentro. Geralmente essa parte aqui eu deixo para as costas, onde eu vou fazer a emenda e o arremate da costura do elástico. Prontinho, agora é só vestir a calçola nela. Vocês já estão vendo o spoiler, né, aqui do ladinho, da florzinha que nós vamos usar para enfeitar os sapatos dela e também o vestido. Prontinho, vou deixar ela aqui do lado. Então tá, pessoal, agora que a nossa boneca já tá prontinha com a calçola, vamos fazer o sapatinho. O sapatinho eu já deixei a aula gravada quando eu fazia a primeira boneca Luzia, e essa amarela aqui com azul. Então, vocês já vão ver o processo aqui que eu fiz esse sapatinho. E nós já vamos ver o processo de fazer essa florzinha, que é a mesma flor que vai no sapato. As duas são do mesmo molde, que é esse pequenininho aqui. E esse aqui do vestido é essa pétala média aqui. Então, segue com vocês aí o passo a passo. Então, essa parte aqui tá assim uma de cabeça para baixo, para eu mostrar para vocês a importância na hora de riscar. Eu vou riscar uma aqui, se eu for riscar uma em cima e outra embaixo, dependendo do pedaço de tecido que eu tenho. Então, eu só viro pro outro lado, que automaticamente vai dar o parzinho dessa parte aqui do sapato. Se eu vou fazer uma do lado da outra, se eu tenho uma tira de tecido, eu vou riscar assim e depois eu só viro pro lado e risco assim, tá? Essa peça eu cortei assim, porque a gente vai costurar ela no risco, juntamente com a parte do forro, e depois vai recortar com uma margem de 0,5 centímetro aqui da beirada. Já recortei também a parte aqui do forro. Eu vou colocar o direito do tecido com o direito do forro, e vou reservar essas partes aqui pra gente costurar na máquina no risco, e deixar essa parte de baixo aberta. A outra parte do sapato é a parte da frente, que são essas duas partes aqui. Eu vou cortar 2 pedacinhos para cada sapato. O forro, eu vou fazer a mesma coisa. Cortar 2 pedacinhos para cada sapato. Eu vou separar aqui um pé do sapato, porque a gente vai trabalhar só com um pé, porque o processo se repete para fazer os 2 pés. Então, a gente vai trabalhar com um pé de sapato. Então, eu escolhi essa parte aqui. Vamos fazer aquele processo de costura e desvirar.
E essa aqui é a parte da frente. Como é que eu vou fazer essa montagem aqui dessa parte? Eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui, nessa ponta que será o bico do sapato. E vou fazer a mesma coisa nas duas partezinhas que são o forro. Prontinho, já fiz aqui a costura na parte do forro e na parte de fora. Depois dessa parte, as duas partes costuradas, eu vou acertar o direito com o direito. E vou começar por aqui uma costurinha, como a gente vai desvirar essa parte, né? E esse tecido que eu tô usando é uma espécie de camurça, ele é um pouquinho mais firmezinho, aqueles tecidos mais consistentes. Mas se você for usar um tecido tipo tricoline, que é mais... tem menos consistência, é um tecido mais molinho, eu recomendo que coloque em todas as partes, tanto nessa quanto nessa parte de fora aqui, uma entretela colante. Então, vamos passar a costurinha aqui, aqui e terminar aqui, deixando essa parte de baixo aberta. A parte de trás eu já fiz a costura no risco, então eu vou recortar esse excesso aqui, bem na linha do risco. Vou recortar todo ele aqui com meio centímetro e desvirar por essa parte aberta. Desvirado já essa parte de trás do sapato e costurada aqui essa parte, ó, como eu disse, eu fiz uma costura bem fininha ali, 3 milímetros. Eu vou desvirar, vou passar uma costurinha aqui nessa parte de baixo e nessa parte aqui também. Pro solado do sapato, eu vou cortar 4 partes de palmilha de EVA. Vou usar esse moldezinho aqui, cortando aos pares, assim, depois vira. E vou cortar 2 partes do molde da palmilha de um plástico. O plástico que eu usei foi esse desses potes de sorvete, que eu guardo bastante para guardar as coisinhas, então já peguei essa parte na parte reta, risquei com a caneta permanente e recortei esse soladinho aqui já feito de plástico. Na parte de dentro da palmilha, eu vou colar um outro solado feito com o plástico do pote de sorvete. Um pouco de cola, vou colar, essa é a parte de dentro do sapato. Então, agora que tá colado, eu vou revestir para ficar tipo uma palmilha por dentro do meu sapato. Essa aqui é a parte que vai ser o solado. Para fazer o revestimento da palmilha, eu vou pegar um retalhinho que eu tenho aqui, do mesmo tecido do forro do sapato, deixando 1 centímetro maior do que o molde da palmilha, e vou recortar. Vou alinhavar toda a volta. Depois de alinhavado, eu vou acertar pela parte do plástico, deixando para dentro do sapato e deixando a parte emborrachada para baixo, para depois colar a sola. Puxo o alinhavo, arremata aqui e tá feito já o revestimento da palmilha. Antes de colar a sola, nós vamos pegar e já fazer a montagem do sapato. Marcar bem o meio aqui da parte da frente, deixando essa parte ondulada para dentro, e a parte mais reta vai ser a parte de fora do pé da boneca. Assim, nós vamos fazer o par. Usamos uma régua para marcar bem o meio da palmilha, faz um pontinho leve ali de lápis, e vamos posicionar essa costura aqui do meio do sapato, bem ali naquela marcação que a gente fez. Coloco a cola na parte do sapato e vou pressionando sobre a palmilha. Feita esta parte, vamos pegar a parte de trás. Lembrando que essa parte reta é a parte que fica para fora, então, desse lado vai ficar a parte que vai o botão, e do lado de dentro vai ficar a parte que fecha por cima do botão. Realmente é só um pedacinho que nós vamos emendar as duas partes aqui. Colocamos cola na parte da frente do sapato e também na parte de trás. Trespassa um ali sobre o outro, cola. Essa beiradinha aqui que ficou, eu vou colocar um fiozinho de cola ali. Quanto mais calor, mais a cola quente demora para esfriar e fixar bem. Então, pode esperar o tempo que for preciso, para deixar bem colado. Agora, vocês vão observar que tem os parzinhos. Tem essa voltinha aqui para dentro e os lados retos. Eu vou pegar a parte da voltinha e deixar com a parte da voltinha aqui da minha palmilha. Espalha a cola
e colamos a sola. Agora, para fazer o acabamento, uma tira de EVA branco, daquela espessura comum, aquele fininho. Uma tira de 1,5 cm. Então, vamos agora colar o acabamento aqui no sapatinho. Eu gosto de pegar aqui na parte de trás do sapato e deixar a emenda do EVA ali. Um fio fino de cola, pressiona bem e segura até que a cola esfrie para ficar bem colado. Não exagerar no fio de cola para não extravasar quando a gente estiver apertando para fazer essa colagem. Sempre cuidar, pessoal, para deixar aqui o limite aonde termina a sola, aquela nosso fiozinho vai ter que pegar ali. Se passar um pouquinho, a gente vai ter que tirar para que isso não desequilibre depois a boneca, porque o que vai sustentar ela em pé é o sapato. Então, nosso sapato ele tem que estar bem uniforme. Depois que nós terminarmos aqui a colagem do acabamento, nós vamos fazer a florzinha que vai decorar o sapato da nossa boneca Belezas da Primavera. Nossa boneca que pertence a essa coleção de várias outras coisas com temas florais e temas da primavera que eu vou ensinar no canal. Para fazer a florzinha que vai decorar o sapato, eu vou pegar um botãozinho que mede 1,5 cm. Esse aqui meu é cinza claro, pode ser um branco, um bege, uma cor clarinha de preferência. Vou encapar com esse tecidinho verde água aqui, da mesma forma que eu encapo os outros botões. Faz um fuxico, reveste por cima, prende na parte de baixo e arremata bem. 2 miolos já para as flores do sapato. As pétalas, eu vou usar esse moldezinho aqui e vou riscar 6 vezes as pétalas. Vou costurar no risco apenas as partes redondas. Essa partezinha de baixo tudo vai ficar aberta para poder desvirar as pétalas. Tecido é duplo, né, frente e costa, ali direito com direito. Eu coloquei uma tira de TNT para dar mais firmeza para essas pétalas ficarem mais armadinhas. Então, agora vamos costurar e desvirar para montar essas flores. Depois de desviradas as pétalas, a gente vai pegar 3 pétalas e vai fazer uma flor. Eu vou emendar todas elas com um pontilhado bem fininho, fazer pontos pequenos. Ao invés de fechar os pontos, eu vou colocar bem no meio dessas pétalas aquele miolinho que eu já preparei. Vou abraçar o centro do miolo, aquela partezinha de acabamento que ficou atrás, com essas 3 pétalas, e aí sim eu vou prender um no outro, deixando só uma beiradinha do miolo sem pétala. Eu fiz 9 flores da pequena, 7 para o vestido, então já vou separar aqui 3, 6, 7. 2 do sapato, essa maior aqui é que vai no peitoral do vestido. Para fazer o miolo da pequena, eu usei um botão que tem 1,5 centímetro. Um botãozinho de 2 furos, uma cor neutra, clarinho. Para esse aqui eu usei um botão de jaleco, que tem 2 centímetros aproximadamente, 1,9 centímetros. Para esse aqui a gente vai precisar de um botão só, e para esse aqui a gente vai precisar de 9 botões, para flor menor. Fiz algumas folhinhas pra gente colocar nas flores do vestido, coisa que a amarela com azul não tem. Então, eu resolvi dar uma corzinha a mais nessa outra boneca Luzia. Então, para isso, eu fiz as folhinhas, eu boto um pouquinho de cola ali no final e vou colar essa folhinha aqui do lado. Essa florzinha foi feita no mesmo processo daquela que vocês acabaram de ver. Nada aqui tá colado, isso aqui tá tudo costurado. A única coisa que eu vou colar agora é as folhinhas. Aí sim, agora eu colo, lembrando que esse lado aqui do botão fica pra fora da perna da boneca, né? Fica assim. Então, eu vou colocar minha flor desse lado aqui. Vou arrumar um suporte decente pra minha cola. E vamos colar. Segura um tempo até esfriar a cola. E tá decoradinho o nosso sapatinho da boneca Luzia. Agora, vamos reservar essas flores aqui e vamos fazer o vestido da boneca.
Então, primeiramente, nós vamos fazer a parte de cima do vestido, que é esse molde aqui. Ele vai aberto, e a gente vai riscar ele aberto no tecido duplo, porque vai ser uma parte de cima forrada. A parte da abertura fica para as costas, essa parte quadrada aqui fica para frente. Agora, eu vou alfinetar e recortar essa parte. Esse outro pedacinho, eu já vou tirar o par de mangas. Tecido duplo, vou riscar uma vez, vai sair o parzinho das mangas do vestido. Eu já cortei 2 tirinhas aqui para lapela. Agora, vamos pro passo a passo dessa peça aqui de cima. Vamos pegar, separar as duas, pegar essas 2 lapelas aqui, dobrar, passar uma costura aqui e desvirar. Depois, nós vamos acertar essas lapelas aqui dos 2 lados, deixando meio centímetro sobrando para cima, para costura quando nós emendarmos a parte de fora e a parte de dentro, né? Que vai ser a parte de fora e o forro. Agora, nós vamos pegar a outra parte, acertar em cima. Começamos a costura por aqui, um calçador de distância, fazemos esse cantinho aqui e terminamos aqui. Laterais ficam abertas. Agora, vamos dar um piquezinho aqui nessas quinas. Vou passar um pouquinho ali com ferro para dar uma frisadinha nessas costuras. Agora, vamos preparar as mangas. Primeiramente, alinhavo para franzir essa parte redonda das mangas. Depois, franzimos o alinhavo e vamos acertar aqui nas 2 pontas. Essas mangas aqui não tem lado para frente e lado para trás, pode ser qualquer posição. E passamos a costura. Mangas costuradas. Já coloquei aqui o mesmo processo da calçolinha, dobrei a beirada e coloquei um elástico. Agora, vamos acertar a beirada da manga, costura do meio dos braços e essas laterais aqui. Passar a costura. Com a parte de cima do vestido já pronta, agora nós vamos fazer a parte da saia. Para a saia do vestido, eu vou usar um cinturão de 5 centímetros por 50 e vou usar uma faixa de 1,20 m, que eu vou dobrar ao meio, e ela vai ficar com 60 centímetros. E vou usar esse molde aqui que vai para vocês, só que ele vai assim, ó, por ser uma tira grande, ele vai o molde assim. Aí vocês peguem um pedaço de folha, ou do molde que vocês, do papel que vocês usarem para molde, e risquem ele várias vezes, para ficar esse onduladinho todo do mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar do final e vou fazer um risco em toda a beirada. Quando acabar aqui o meu molde, eu só vou trocando ele de lugar e botando mais pra frente. Agora que eu já risquei toda essa faixa, eu vou costurar toda essa beiradinha aqui. Passar uma costurinha em cima de todo esse risco fazendo esse desenho. Depois de costurado, nós vamos recortar, deixando uma margem de meio centímetro da costura. Eu vou desvirar, mas antes eu vou fechar esse ladinho aqui também. Com todos os lados agora costuradinhos e as beiradas, a gente desvira todo esse lado, empurrando essas beiradinhas pra fora. E esse aqui a gente vai ter que passar ferro para deixar essas costurinhas redondas bem alinhadas. Eu empurro a beiradinha ali pra fora e passo com o ferro. Claro que quem tem uma tesoura de picote e quiser fazer essa parte dupla toda costurada por fora, pode fazer que vai ficar legal também, que daí ele fica todo assim por fora. Mas tem que ter uma tesoura de picote, porque senão vai ficar muito desfio, vai ficar muito desfiado. Porque esse trabalho aqui não é o mais... não é difícil, ele só é um pouquinho mais minucioso. Mas eu achei que valeria a pena para deixar uma boneca bem diferenciada, uma boneca bonita, fazer umas beiradinhas assim. Agora que já está passadinha aqui, nessa parte de baixo da saia, nós vamos costurá-la nesse cinturão. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos passar uma costura de linhavo e franzir ela até que fique do comprimento do cinturão. Agora, eu vou até aumentar, vou diminuir um pouco esse franzido. Pronto. Como essa parte aqui da saia já é fechadinha, eu deixei uma beirada aqui de 1 centímetro para dobrar, fazer uma bainha aqui.
Pode passar um pesponto aqui para essa costura ficar bem alinhada também. Antes de ir para a máquina fazer essa parte aqui, a gente já vai levar essa aqui junto para dar a continuidade. Essa é a parte que fica por baixo. É um pedaço de 11 centímetros de altura por 1,50, ou toda a largura da minha peça de tecido. Vou usar um cinturão para ela também, da mesma medida da outra, 5 centímetros por 50 centímetros de comprimento. Vou fazer a bainha nesse aqui, uma bainha dobradinha assim, bem fininha. Vou franzir todo ele e encaixar ele nesse cinturão aqui. As duas saias prontas, parte de cima e parte de baixo. A parte de baixo eu franzi, como eu expliquei pra vocês, e já costurei ela aqui no cinturão e passei o pesponto. Fiz a bainhazinha fina aqui. E essas duas pontas aqui agora a gente só vai dobrar e fazer a bainha. Então, essa beiradinha agora nós vamos dobrar e fazer a bainha. E já vamos franzir essa parte de cima dos dois cinturões. Agora, a próxima tarefa e a explicação do porquê. Fiz as bainhazinhas dos lados aqui e já passei a costura de alinhavo. Agora, vamos franzir. Pronto, as duas saias franzidas. Por que que eu fiz um cinturão para a saia que vai por cima e outro cinturão para a saia que vai por baixo? Se eu fosse juntar uma com a outra e franzir as duas juntas, além do tamanho ser diferente, a parte aqui que vai ser costurada no vestido ia ficar muito grossa e não ia ficar um acabamento bom, não ia ficar bonito. Além de ficar grosso, ia ficar difícil de costurar, né? E o aspecto não ia ficar bom. Por isso que a gente diminuiu esses tamanhos todos para um cinturão de 50 centímetros, que é muito mais fácil e fica um acabamento muito melhor do que se fosse um pedaço de 60 e outro de 1,50 m, né? Do tamanhinho aqui, eu vou costurar os dois juntos e depois vou costurar no vestido, a parte de cima. Prontinho. Eu costurei com ponto de alinhavo, tá, pessoal? Que daí fica fácil de continuar ajustando aqui. Agora, vamos costurar essa parte no vestido, as duas partes que já estão juntas. Vamos acertar aqui na lapela e seguir até o outro lado, distribuindo bem o franzido. Pronto. Com as duas saias já costuradas no vestido, agora a gente limpa aqueles fiapinhos que ficaram da parte de alinhavo. Vamos fazer uma costura de pesponto aqui em cima. E tá acabado o nosso vestido. Só colocar ou o velcro aqui ou os botõezinhos de pressão. Finalmente, depois de terminado o nosso vestido, agora nós vamos decorar ele com as flores. Eu colo as flores numa distância de conto duas, aí coloco uma aqui, conto mais duas, coloco uma ali, uma embaixo, uma pra cima, uma embaixo, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, essa última aqui vai sair pra baixo. Então, agora, vamos colar. Essa média aqui é que vai no peitoral, eu vou posicionar bem aqui no decote. Vamos colar as florzinhas agora nos lugares que eu já deixei marcados ali. Pode colar sem medo, pessoal, porque o tecido tá duplo, então não vai nem passar para de baixo. Vocês podem observar que em algumas eu botei folha, e essas que eu coloquei folha eu deixei para cima, deixei pro lado da frente do vestido. E essas aqui que eu não deixei folha, botei pro lado das costas. Prontinho, vestido já todo decorado. Então, ali, pessoal, prontinha a nossa boneca. Mais uma peça da coleção Belezas da Primavera, boneca Luzia. Espero que todos tenham gostado. Lembrando, pessoal, que eu só forneço a ideia. Vocês podem deixar o vestido mais comprido, mais curto, cabelo mais comprido, podem cachear todo o cabelo dela. E quem também não curtiu a ideia do chapéu, pode fazer uma florzinha, colocar uma folhinha, fazer com as 5 pétalas e colar no cabelo dela fazendo detalhezinho. Enfim, o resto eu deixo por conta da criatividade de vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui, todos vocês que sempre acompanham os meus vídeos, comentam, deixam o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.